Então, o tempo na EAD ela é diferente. Então, nós temos momentos presenciais, ou também pode ter cursos que o professor ele grava a aula, põe para o aluno assistir, ele vai ver em qualquer hora do dia essa formação. E chama o quê? Estilos de aprendizagem, que não é igual na educação presencial. Então, assim como ocorre como as teorias da aprendizagem na EAD, quanto às profusão, quantidade, diversidade de abordagens, referências e variedade conceitual, os estilos de aprendizagem na EAD seguem um caminho semelhante no que se refere à amplitude das concepções. Então, estilo de aprendizagem é a forma utilizada ao se aprender e ao assimilar os conteúdos envolvendo características e experiências individuais, tecnologias, recursos, materiais postos no contexto educativo. Essa forma que dá ação a um dado estilo surge de uma escolha pessoal do sujeito nos momentos em que interage com o objeto do conhecimento, constituindo comportamentos de maneiras de compreender o que está aprendendo, o que pode se dar a partir da leitura, da escrita ou da escuta. Por exemplo, na educação à distância, eu tenho, por exemplo, o AVA. O que é o AVA? É uma plataforma digital, vocês sabem o que é, né? Que vocês utilizam, o AVA, onde vai ser dispostos materiais digitais, os vídeos, os links. Então, aqui também tem uma teoria pedagógica sendo realizada, né? É uma pedagogia que ela é interacionista, ela é humanista, ela é socioconstrutivista. Por quê? A perspectiva é entender o sujeito, entender, por exemplo, que você tem que fazer uma formação em a educação à distância. Né? Então, esse cenário virtual, ele promove experiências diferentes em cada realidade. Aqui também, por exemplo, gente, eu posso também pensar, né? E a população idosa, né? Como é que ela se apropria dessa educação à distância? Porque, teoricamente, os mais jovens ele têm um acesso cultural muito mais forte com a tecnologia. E a tecnologia, quer que não, é um exemplo importante, é um recurso importante para a aula à distância. Então, quando eu falo de andragogia, eu falo dos princípios que vão se organizar para essa população mais idosa. Né? Então, a aprendizagem de adultos na EAD é associada ao princípio da andragogia? Sim, pessoal. Né? A EAD tem princípios. Né? Ela valoriza quem está em espaços distantes dos centros econômicos. Ela tem, o tempo dela é diferente porque eu consigo, né, pegar uma hora do meu dia para me aprender. E a andragogia, ela valoriza a formação da população idosa. Então a andragogia, ela se manifesta quando? Pela autonomia e pela experiência do sujeito que aprende e compreende que aprende, tornando o seu processo mais consciente e, por isso, mais autônomo. Na EAD, frequentemente o educando é um adulto trabalhador. Ou seja, é diferente, pessoal. Eu não posso comparar um aluno de uma educação presencial e educação à distância. Por quê? São sujeitos diferentes, realidades diferentes também. Então, o educando ele é um adulto trabalhador que se forma no curso que realiza enquanto trabalha, seja uma formação em serviço ou em cursos que oferecem aperfeiçoamento ou formação continuada. Nesse cenário, os princípios da andragogia são incorporados ao contexto da EAD, indicando que a aprendizagem se processará pela autonomia, pela participação ativa, por uma melhor organização do tempo, da rotina, do protagonismo e da interação do sujeito adulto. E aí, por exemplo, um autor que vai ajudar muito isso, a ajudar muito a andragogia, né, a população mais idosa estudando, é o Paulo Freire. Paulo Freire vai trabalhar com tema gerador, ou seja, Paulo Freire ele vai apresentar pistas educacionais para se formar aquele aluno que não teve a oportunidade de aprender no período que deveria aprender, né? Então, a andragogia, junto com a abordagem freiriana, ela busca formar aquele sujeito que não teve oportunidade, não teve tempo de aprender naquele período onde deveria a teoria aprender.
Aqui eu tenho algumas categorias que possibilitam uma educação dialógica na EAD. Primeira coisa, pessoal, o Paulo Freire trabalha com educação dialógica. Ele vai falar de dialogicidade, pessoal. O que é dialogicidade? É dialética. É você ir, você voltar, você perceber, você comunicar, você construir uma educação, uma formação do sujeito que ela dialoga com todos os pares. Por exemplo, na escola, eu não aprendo apenas com o professor, eu aprendo com o diretor, com a equipe de limpeza, com a comunidade que está ao redor da escola. Então, na educação à distância, né, como é que funciona essa educação dialógica? Né? Eu valorizo o conhecimento prévio do aluno, né? Há também as atividades também que eu vou pensar para o aluno, ela tem também que estar alinhada à profissão daquele sujeito. Eu também vou ter um conhecimento científico que ele é dado, né? O que é conhecimento científico? É uma sistematização do conhecimento da ciência, né? É como o conhecimento ele vão ser ordenado. Também eu vou pensar o que na educação à distância? Uma reflexão crítica e problematizadora. Também na EAD eu vou valorizar as interações nos chats, nos grupos e também pensar nos agrupamentos. Até porque a educação ela é intencional e também busca a autonomia, gente. O que é autonomia? É você, por si só, procurar ferramentas para você valorizar e garantir a sua aprendizagem. Também na educação à distância, eu valorizo o quê? Uma avaliação que ela é formativa, gente. O que é uma educação formativa, pessoal? Um minutinho só, saiu aqui. O que é uma educação formativa? Que ela é contínua, ela é processual. Na educação, não dá apenas para priorizar aquilo que é quantidade, ou seja, notas. A LDB, o que ela fala para a gente? O que é a LDB? É a Lei de Diretrizes de Educação Básica que normativa, que orienta a nossa educação no Brasil. O que ela fala? Deve-se priorizar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ou seja, eu não vou valorizar a nota, vou valorizar o que o aluno aprendeu, aquilo que é de qualidade. Eu penso na educação não apenas porque o aluno ele pode decorar as fórmulas daqui a um mês e esquecer. Por exemplo, o meu claro, né? Eu lembro da minha educação básica, onde se tinha muitas feiras de ciências. Eu lembro até hoje das feiras de ciências, que eu tinha que falar sobre o caramujo africano, que eu tinha que falar sobre a cultura do estado do Pará. Mas não lembro, por exemplo, das fórmulas de matemática. Por quê? Porque para mim não foi significativo. Esqueceu, mas eu não lembro. Eu lembro dos laboratórios, das práticas de campo, da visita técnica que eu tinha na educação básica. Por quê? Isso para mim foi formativo. Então, muitas vezes, decorar a fórmula, o aluno pode tirar 10, mas aquele que não decorou, ele aprendeu, ele pode ser muito mais formado intelectualmente do que aquele que decorou. Então, a educação formativa, ela é processual, ela é contínua. Eu vou valorizar a formação do aluno, do integrado como um todo, tá? E também valoriza uma educação entre teoria e prática, pessoal. O que é teoria e prática, gente? É a valorização da praxis. Ou seja, eu vou aprender com a teoria e também aprender com a prática. O que é a prática? É saber, por exemplo, como aquelas fórmulas, como o que eu vejo na geografia, na biologia, na história, eu posso aplicar no meu dia a dia. Né? Porque o aluno hoje não vê aquele que está estudando, não consegue aplicar no dia a dia dele. Por isso que ele é desinteressado. Então, na EAD, né, é muito importante pensar esses mecanismos. Paulo Freire, educandos e educadores são gente, produtores de conhecimentos, de cultura e de história. São também praxis, em constante movimento dialético de aprendizagem e resistência. Gente, o que é a praxis? É você ir, ação, volta, momento dialético. Então, eu aprendo com o aluno, também aprendo com o professor.
Agora eu entrei aqui na segunda parte da aula de hoje, né, já para a gente caminhando para aprofundar o conteúdo, né? Toda abordagem da educação, ela passa pela psicologia, pessoal, né? Aqui eu falo de uma psicologia que ela é da aprendizagem. É como o aluno ele vai absorver o conteúdo, né? É uma educação, é como eu vou perceber e me apropriar. Por exemplo, tem alunos meus que têm dificuldade na aprendizagem, né? Tem que falar uma, duas, três vezes, não consegue aprender. Por quê? Eles têm momentos diferentes de aprendizagem. E aí eu tenho que estimular isso no meu aluno. De que forma? Produzindo uma música, produzindo um texto, produzindo uma paródia, produzindo uma música, produzindo um vídeo. Tem alunos que não gostam, por exemplo, de seminário, mas já gostam de produzir vídeo. Isso também é uma forma importante de aprendizagem, né? Porque ao produzir o vídeo, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que escrever, vai ter que usar uma tecnologia. Isso também é aprendizagem, pessoal, né? Então a gente tem que identificar que no ambiente educacional existe forma diferente também de aprendizagem, tá? Eu tenho aqui duas formas importantes de aprendizagem na educação à distância e na educação tecnológica e profissional, que é o comportamentalismo e o cognitivismo, pessoal, tá? O que é o comportamentalismo? É uma das correntes percussoras de influências do ensino e tem como base a premissa de que o aprendizado é condicionado pelo meio, por ações externas ao sujeito, que ao se deparar com estímulos, repetições e respostas comandadas, se tornaria apto a aprender. É o que, gente, pessoal, o que a gente faz na sala de aula, né? Grande parte dos professores ele trabalha com a perspectiva comportamentalista. Tipo, matemática. É você fazer uma questão, duas, três, quatro, cinco, por exemplo, passar em concurso público. É a teoria comportamentalista. Você tem que estudar a teoria, mas você tem que fazer questões. Quanto mais faz questões, mais você vai, né, se adaptando a aprender. Só que essa teoria ela não busca na gente a criatividade. É apenas para reproduzir e decorar fórmulas. Né? Não gera uma abordagem crítica. Isso é a crítica que o Paulo Freire faz contra essa abordagem comportamentalista. Tá? Segundo Anjos e Anjos, 2018, né, o comportamentalismo, né, ao tomar por base o comportamentalismo, o desenho pedagógico de um curso EAD se institui pela configuração de um ambiente virtual mais linear, tradicional e fechado, em que recursos se garantam processos de interação e comunicação sejam algo quase que inexistentes. Os conteúdos programáticos assumem a função de transmitir o conteúdo, o conhecimento, e os exercícios se resumem em treinamentos repetitivos para absorção de assuntos tratados. Então aqui não tem uma criticidade, é apenas reproduzir conhecimento. Nessa tendência pessoal pedagógica, os estudantes aprendem por associação de fixação de conteúdos e por orientação programada, e a aprendizagem segue um percurso individual instrucional, demandando mais por fatores ambientais e comandos externos. Essa abordagem, pessoal, aqui, né, então ela é muito mais, né, de decoreba. Aí eu tenho a outra abordagem, que é a abordagem cognitivista, pessoal. Uma abordagem que vai se diferir da teoria comportamentalista. O que ela visa? Ela tem como preceito uma relação mais dinâmica entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Os estudantes, os estímulos externos que condicionam e geram o aprendizado por meio da linguagem e da interação são partes da aprendizagem à medida que, para se constituir o desenvolvimento integral, o sujeito extrapola o condicionamento. Para aprender é necessário haver troca, haver partilha. Eu adoto nas minhas aulas essa abordagem, pessoal. Grande parte delas, né? Aquela abordagem que vai haver troca. Por exemplo, eu gosto de fazer na minha aula uma roda de conversa, gosto de fazer um debate. Porque eu vou escutar o outro. Quando eu escuto o outro, eu consigo identificar que tem outras formas de pensar, outras formas de conceber a realidade, outras formas e posicionamentos políticos são diferentes. Então, essa abordagem é muito interessante na nossa realidade atual, tá? Então, no paradigma cognitivista, temos as teorias construtivistas, interacionistas e humanistas.
socioconstrutivistas, sócio-históricas, cujo engajamento com EAD se dá de forma mais aproximada e apropriada quanto às singularidades e concepções de aprendizagem, assim como na educação tecnológica e profissional. Isso que não é legal falar? Aí, pessoal, para a gente já chegar ao finalzinho, né? Tem sobre o mundo do trabalho, por exemplo. Vocês estão formando aqui para o mundo do trabalho, né? O que é o mundo do trabalho? É o mundo que vai exigir de vocês uma dinamicidade. Vai exigir de vocês que vocês compreendam esse processo de formação, que ele não é inerte, ele é dinâmico. Então, o mundo do trabalho requer de vocês hoje uma resiliência, né? Não dá para ficar apenas numa única possibilidade, né? Eu tenho que entender que formar outros sujeitos, olhar para a educação, um processo que requer, né, um processo colaborativo, de cooperação sobretudo, tá? Então aqui nós temos, né, essa aula tem que ser 1 hora só, para não deixar vocês cansados pela aula virtual. Então eu tenho para vocês, né, 2 atividades. Eu tenho uma avaliação número 1, que deve ser entregue até o dia 13, né? Hoje são 10. Até dia 13, que é o prazo. E qual é a atividade proposta? Eu vou escolher uma tendência pedagógica, pessoal. E vou resolver essa situação-problema. O que eu fiz? Eu construí aqui uma pergunta-problema. Olha como é. Ela tem como base entender uma tendência pedagógica. Olha o exemplo aqui. O professor Carlos seleciona a disciplina de Geografia no primeiro ano do ensino médio, em uma escola pública. Ok. Nos últimos meses, ele percebeu que seus alunos demonstraram pouco interesse pelas aulas, participam pouco das discussões e apresentam dificuldades em relacionar os conteúdos estudados com a realidade atual, local. Ao iniciar o conteúdo sobre a questão ambiental e impactos socioambientais, o professor planejou aulas expositivas com o uso do livro didático e a aplicação de exercícios ao final de cada capítulo. No entanto, após a primeira avaliação, verificou que a maioria da turma obteve êxito, baixo rendimento e demonstrou dificuldade em compreender problemas ambientais presentes na comunidade. Além disso, a escola está localizada em uma área próxima a um rio que sofre com poluição e descarte irregular de lixo, situação frequentemente comentada pelos próprios estudantes. Diante desse contexto, o professor Carlos precisa rever sua prática pedagógica e escolher uma tendência pedagógica que possibilite maior participação dos alunos, desenvolvimento do pensamento crítico, relação de teoria e prática e aproximação ao conteúdo com a realidade social dos estudantes. E aí, a pergunta é, considerando o contexto lido agora há pouco, qual tendência pedagógica você indicaria para esse contexto? Uma pedagogia tradicional? Uma pedagogia libertadora? Uma pedagogia construtivista? Aí eu queria que justifique a sua resposta com base nessa tendência. Você vai descrever como o professor ele poderia reorganizar sua aula utilizando essa abordagem. Ou seja, o professor passou uma atividade na sala de aula, percebeu que os alunos não estavam aproveitando. Agora ele vai ter que usar uma abordagem pedagógica para garantir que o aluno ele tenha uma garantia de aprendizagem. Que resultados pedagógicos poderiam ser esperados com essa mudança? Será que a pedagogia tradicional seria importante nessa teoria? Acho que não, né? Então eu vou usar outra teoria para justificar e garantir que os alunos do professor Carlos tenham êxito na sua atividade. Fez isso aí, envia na plataforma 1, tá ok. Aí tem a atividade número 2, pessoal. A número 2, vocês vão fazer uma entrevista, tá? Eu coloquei lá no AVA de vocês um modelo. Vocês vão escolher um professor que atua em ambiente da educação à distância. Se não encontrar, pode ser um professor que atua na educação presencial e vão fazer uma entrevista com esse professor. Aqui eu coloco um roteiro. Eu tenho lá um modelo de roteiro que vocês vão seguir. Eu vou escolher um professor, né? Vou identificar quem é ele,
ou posso colocar um nome fictício. Aí depois eu vou perguntar para ele, professor, como você define a sua abordagem pedagógica? Professor, qual é para você o papel do estudante na aprendizagem? Como você promove a participação ativa dos alunos em sala de aula? Então eu vou perguntar para o professor, professor, como você estrutura suas aulas? Você costuma trabalhar com situações problema ou estudo de caso? Professor, você utiliza projetos interdisciplinares? Ou seja, será se ele trabalha com a biologia junto com a literatura, a geografia junto com a história? Como você organiza esses projetos? Professor, você costuma utilizar metodologia ativa nas suas aulas? Já utilizou a sala de aula invertida? De que forma você organiza os momentos pré-aula e pós-aula? Também pode perguntar, professor, você utiliza abordar a aprendizagem baseada em projetos? Você aplica gamificação? O que é gamificação, pessoal? É o uso de jogos na sua aula? Professor, você trabalha com estudo de caso? Em quais situações? Você já usou o ensino híbrido, que é aquela educação presencial e à distância? Desenvolve atividades colaborativas, aprendizagem em grupo? Como você organiza essas dinâmicas? A avaliação. Como você avalia o aluno? Né? Como você realiza a avaliação dos alunos? É uma avaliação tradicional, uma avaliação que ela é interativa, é uma avaliação em grupo, em seminários? Você utiliza a avaliação formativa? De que maneira? Os estudantes participam do processo avaliativo? Tem uma autoavaliação? Tem avaliação por pares? Professor, você utiliza na sua aula tecnologias educacionais? Que recursos tecnológicos você utiliza para apoiar metodologias ativas? Utiliza plataformas digitais, fóruns, quizzes, interativos e aplicativos educacionais? Professor, quais mudanças você percebeu no engajamento dos alunos ao utilizar metodologia ativa? Quais são os principais desafios ao aplicar essa metodologia? Você recebeu formação específica sobre metodologia ativa? Como buscar atualizar sua prática pedagógica? Pessoal, aqui, ó, atenção, é um roteiro. Vocês vão seguir esse roteiro, vocês podem tirar algumas questões e podem colocar outras. Vocês vão pegar essas respostas da entrevista e vão construir um texto bem simples e enviar na plataforma. Então, atenção. A atividade número 1, responder essa situação problema. A número 2, você vai entrevistar um professor e enviar até quando a atividade número 2? Até 20 de março. A primeira até o dia 13 e a segunda até o dia 20 de março, tá bom? Agora eu abro aqui para vocês para as perguntas e para dúvida. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Sobre a atividade, sobre a aula, conteúdo? Fique à vontade, pessoal. Pode falar, Eronilson. Olá, professor. Boa noite. Parabéns pela aula. Muito bem explicativa e ilustrativa. A primeira atividade pode ser um plano de aula. Eu fiz um plano de aula e enviei, atendendo aos critérios lá e às demandas das diretrizes da primeira atividade. Pode sim, viu, Eronilson? Pode sim, tá? Pode sim. Tá ok. Tranquilo. Obrigado. Pode sim, viu, Maria Luísa? Pode ser professor de EJA. Qualquer professor, pessoal, que atua na educação superior, na educação à distância, na educação presencial, pode atuar na educação infantil, na educação fundamental, não importa. Tem que ser um professor, tá? Alguém mais, pessoal? Eu vou colocar essa aula gravada e também a aula do PDF lá para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no AVA. Nós temos uma abazinha para você estar em contato comigo, tá? Consultores. Pode perguntar para o professor, tá na dúvida um tema tal, né? Eu vou lá responder vocês, tá bom? Então, já não tem mais pergunta. Obrigado a todos. A aula foi gravada durante uma
1h e 12 minutos. Vou colocar a nova para vocês. Brigadão, boa noite, bom descanso a todos.